Pois a mensagem da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. 1 Coríntios capítulo 1, verso 18. Oremos. Querido Deus e Pai que estás nos céus, nos encontramos novamente em Tua presença. Te agradecemos pela vida, pelos cuidados, por tudo que tens feito por nós, por mais este dia que estás nos concedendo e por estes momentos que vamos ter estudando a Tua Palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo esteja trabalhando em cada mente, em cada coração, ajudando-nos a entender a Tua vontade, aceitá-la e vivê-la na prática em nossa vida. Abençoa todos os que estudam conosco, especialmente aqueles que nos escrevem pedindo orações. Tu conheces os problemas que cada um enfrenta, os nomes que eles citam, as necessidades que têm. Conheces o coração, a fé que tem em Ti e no Teu poder, que sintam a Tua presença e sejam também vitoriosos, Pai. Pedimos que abençoes especialmente o nosso filho Victor Westphal, que hoje está completando mais um ano de vida. Que ele seja uma bênção para a família, também para a sociedade e especialmente para o Evangelho. Abençoes Janete Silva, Erlinda Detman, Naíris Aparecida, Terezinha Boni, Licínio Lepler e todos os demais que nos escrevem, Pai. Tu sabes os problemas que eles citam nos seus pedidos, as necessidades que têm e confiamos em Ti, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Hoje é um dia especial aqui, na nossa casa, na nossa família. O nosso filho Victor, completando mais um ano de vida, está já entrando na adolescência, completando hoje 13 anos. O tempo passa muito rápido, não é verdade? E vocês que acompanharam há algum tempo os vídeos que ele gravava para o Hora Tranquila Kids, hoje ele já está um rapazinho, já está quase do meu tamanho, e eu espero que Deus possa usá-lo e que ele seja uma pessoa usada por Deus e também que possa dar prosseguimento a esse canal Hora Tranquila quando eu não puder mais estar aqui à frente nos estudos. Que Deus abençoe o nosso filho e todos os demais aniversariantes de hoje. Continuaremos o nosso estudo. Esta semana nós estamos falando da mensagem que Paulo agora estava pregando lá em Corinto, a mensagem da cruz. Aqui ele resolveu trazer uma mensagem diferente daquela que ele levou lá em Atenas, onde ele discutiu filosofia, onde ele mostrou o conhecimento que ele tem, a capacidade, o intelecto dele, mas agora aqui ele usa a pessoa de Jesus Cristo, a mensagem de salvação que Jesus oferece a cada um daquele que crê em Jesus, que aceita o sacrifício dele e que se rendem a Jesus. Então, esta era a mensagem que o apóstolo Paulo estava trazendo. E conforme nós lemos em 1 Coríntios capítulo 1 e no verso 18, aqui nós vemos que essa mensagem da cruz, ela é clara. Este significado da cruz depende de como ela é vista. Para os judeus era loucura. Para os judeus, eles não aceitavam que uma pessoa que foi pendurada no madeiro pudesse ser o salvador do mundo, porque eles esperavam um Messias guerreiro, um Messias que fosse libertá-los do jugo romano. Eles não esperavam um Messias sofredor, um Messias que se entregasse para morrer pelo ser humano. Mas é interessante nós lembrarmos e sabermos que quem vive em rebelião contra Deus, aqueles que não creem no poder da cruz, é chamado de loucura para quem anseia por sua salvação. A salvação que Jesus oferece é o poder de Deus. Então aqui em Colossenses, no capítulo 1, no verso 20, uma carta também escrita pelo apóstolo Paulo, ele diz: "E por meio dele, o Pai reconciliou consigo todas as coisas. Por meio do sangue do Filho na cruz, o Pai fez as pazes com todas as coisas, tanto nos céus como na terra." Vejam, através de Jesus, o Pai, Deus, ele reconciliou consigo todas as coisas. Através de Jesus, por meio do sangue que ele derramou ali na cruz do Calvário, Deus, o Pai, fez as pazes com todas as coisas, tanto nos céus como na terra. Nós, com a entrada do pecado, nos tornamos inimigos de Deus. E então havia essa rebeldia, o afastamento do ser humano do Deus Criador. E viviam como inimigos, porque o pecado ele nos torna inimigos de Deus e nos separa de Deus. Agora Jesus ele veio para quebrar esta barreira, essa separação, morrendo na cruz do Calvário, pagando o preço que foi a sua morte, pelo pecado de toda a humanidade, pelos pecados. E ele, Jesus, então, reconcilia, ele aproxima
o homem de Deus, aproxima a terra dos céus. Vejam, somente Jesus tem poder para fazer isso, a sua morte e o seu sacrifício. E o apóstolo Pedro, em 1 Pedro capítulo 2, e no verso 24, Pedro escreveu: Ele mesmo, Jesus, carregou nossos pecados em seu corpo na cruz, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça, por suas feridas fomos curados. A palavra de Deus, ela se confirma. A palavra de Deus, ela não se contradiz. Paulo, escrevendo a respeito de Jesus, que reconciliou consigo todas as coisas, e agora Pedro, que também era um apóstolo, foi discípulo de Jesus, ele dizendo que Jesus carregou sobre si os nossos pecados e os pregou na cruz. E então, nós, para que isso acontecesse, é necessário que nós morramos para o pecado e vivamos para a justiça. E Pedro, então, ele conclui: por suas feridas fomos curados. O profeta Isaías mesmo escreveu em Isaías 53 a respeito desta vida de sofrimento de Jesus. Ele levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, e ele então, através das suas pisaduras, das suas chagas, do seu sofrimento, nós fomos curados. Irmãos, Deus é maravilhoso. Às vezes nós não entendemos como pode um ser infinito, um ser que nos criou, ter tanto amor pela humanidade, de morrer em nosso lugar. Porque Jesus, ele também é Deus, então Deus, ele morreu por nós. Aqui ele é chamado de Filho de Deus, Filho do homem, mas ele é o próprio Deus. Jesus, ele precisou se encarnar, nascer de uma virgem, nascer com um corpo humano como nós, para poder então viver como nós e vencer e poder então morrer em nosso lugar. Somente aquele que tem o poder de dar a vida e tornar a tomá-la é que poderia morrer e pagar o preço do pecado. Nenhum ser humano poderia fazer isso. Por mais perfeito que nós possamos achar alguém, nenhum ser humano poderia fazer isso, nem mesmo os anjos, porque os anjos também não têm vida em si próprio. Os anjos também são criaturas, como nós somos criaturas de Deus, e somente Deus é que podia fazer isso. Então ele se encarnou, Jesus veio, ele se humilhou, deixou o seu trono lá na glória, tomou forma de servo e foi humilde até a morte, e morte de cruz, que era a morte mais cruel e horrível daquela época. Era uma morte, uma tortura muito grande, e Jesus pagou esse preço. Por quê? Porque ele nos ama. Nós precisamos, irmãos, saber que quando Paulo escreve aqui em 1 Coríntios capítulo 1 e no verso 17, Paulo escreveu: pois Cristo não me enviou para batizar, mas para anunciar as boas novas, e não com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não perca seu poder. Então Paulo foi enviado, não somente para batizar, ele não era contra o batismo, mas para poder anunciar as boas novas, não com sabedoria humana, não com o conhecimento que ele tinha, a capacidade que ele tinha. Ele era um erudito, ele era muito eloquente, ele conhecia profundamente filosofia, como ele discutiu lá no Areópago com os atenienses. Ele tinha essa capacidade, mas aqui ele está dizendo que ele não foi chamado para anunciar as boas novas com palavras de sabedoria humana, mas para pregar a cruz de Cristo e que essa mensagem não perdesse o seu poder. Assim também nós, irmãos. Por mais que nós tenhamos conhecimento da palavra de Deus, por mais intelecto que nós temos, cultura, nós não deveremos usar isso para pregar a palavra de Deus. É claro que ajuda, mas nós temos que trazer de uma maneira simples e poderosa, cheia do poder do Espírito Santo, a mensagem da cruz, a mensagem que Jesus morreu por nós, pagou o preço do pecado e Ele quer nos salvar. Basta que nós creiamos neste sacrifício e aceitemos a Jesus em nossa vida. Agora, nós vemos aqui que em 1 Coríntios 1,18, é o verso seguinte, diz assim: a mensagem da cruz é loucura para os que se encaminham para a destruição, mas para nós que estamos sendo salvos, ela é o poder de Deus. Vejam, aqueles que não creem, aqueles que zombam, aqueles que
procuram rejeitar esta mensagem da cruz, para esses a palavra de Deus é loucura. Eles não têm um entendimento aberto para aceitar esta mensagem de salvação. Agora, para aqueles que creem, para aqueles que estão sendo salvos, é o poder de Deus. A mensagem da salvação em Jesus Cristo é poderosa. A mensagem de Jesus Cristo, ela pode salvar, transformar, libertar, mas para isso é preciso nós conhecermos, para isso é preciso nós estudarmos, nos dedicarmos ao estudo da Bíblia. E mesmo que talvez você não saiba ler, mas peça alguém que leia, ou as mensagens que você ouve em pregações, em redes sociais, na igreja, procure assimilar aquilo que você ouve, porque é o poder de Deus. Não importa qual seja o problema que você esteja enfrentando, se confiar plenamente em Jesus, Ele pode fazer milagres que às vezes para nós é impossível nós até crermos, mas Jesus ele tem este poder. Quando nós lemos aqui no grego, 1 Coríntios 1,18, diz que aqueles que se perdem, eles escolhem o resultado de seus próprios atos. E este verso de 1 Coríntios, capítulo 1, verso 18, ele pode ser traduzido da seguinte forma: pois a mensagem da cruz é loucura para os que destroem a si mesmos. Vejam, loucura para os que destroem a si mesmos. Aqui na versão mais original diz, loucura para os que se perdem, é os que se destroem a si mesmos. Porque quando nós não cremos em Jesus, nós estamos nos destruindo, estamos caminhando para a perdição eterna. Agora, este verbo também ele é traduzido por perder-se ou perecer. É loucura para os que perecem, para os que se perdem. E ainda pode significar, é loucura para se destruir. Mas Jesus, ele mesmo disse lá em João capítulo 10, verso 10, que ele veio para que nós tenhamos vida, e vida em abundância. Então, Deus ele não veio para destruir, ele diz que o diabo veio para matar, destruir. Agora, Jesus ele veio para salvar, para nos dar vida e vida em abundância. Nós agradecemos mais uma vez a todos vocês que estão estudando conosco cada dia a palavra de Deus, e eu peço que na hora que você for ouvir a mensagem, que pare tudo que você estiver fazendo, não somente a mensagem aqui do canal Hora Tranquila, mas qualquer mensagem da palavra de Deus, pare e se concentre no que está sendo pregado, porque a palavra de Deus é o poder de Deus para a transformação, para a salvação daqueles que creem. E você pode comentar aqui nos comentários abaixo no canal Hora Tranquila, você pode perguntar, você pode também opinar, fazer sua sugestão, e nós estamos aqui prontos para interagir com cada um de vocês. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um bom dia e que continuemos buscando a presença do Espírito Santo cada dia em nossa vida. Que Deus nos abençoe.